Olá pessoal, meu nome é Eduardo e estou aqui mais uma vez tratando sobre temas da estatística. Hoje eu vou iniciar aqui com vocês uma série de vídeos sobre um assunto muito importante, que é a distribuição normal. Mas primeiro, por que a distribuição normal é tão importante? Uma razão disso é porque a distribuição normal ela ocorre com grande regularidade, ela ocorre normalmente, daí vem o nome. Tanto na indústria como nos laboratórios de pesquisa, também na natureza e no nosso dia a dia. E essa grande frequência em que ela aparece faz com que muitas das ferramentas, muitas das análises da estatística estejam vinculados à distribuição normal, também conhecida como distribuição de Gauss. Dentre as ferramentas possíveis que se aplica à distribuição normal, a gente tem muitos e muitos testes de hipótese. Um exemplo, vamos supor que você esteja desconfiado do teor de sódio de um determinado salgadinho, de uma indústria. Para verificar o teor de sódio de determinado salgado, uma empresa de análises, vamos supor que ele pegou uma amostra de 30 pacotes. E de cada um desses 30 pacotes, eles fizeram análise do teor de sódio e com esses dados eles obtiveram uma média do teor de sódio e um desvio padrão. Só que esses valores aqui, eles são referentes apenas à amostra de 30 pacotes, não é referente à produção como um todo. Mas tem um teste de hipóteses bastante interessante que pode verificar, com base nessa amostra, se a média populacional do teor de sódio dos salgados, não só da amostra, mas da produção como um todo, pode ser considerada igual ou diferente, vamos supor, do valor que tem indicado no pacotinho. Será que a empresa está sendo idônea? Será que o valor que está indicado no pacotinho é o correto? Ou com base na amostra que eu tirei, eu posso indicar que tem mais sódio do que está indicado na embalagem? É um teste de hipótese que pode tirar essa dúvida para nós. Esse e muitos outros testes de hipótese se baseiam na distribuição normal para tirar dúvidas e tirar conclusões com base em amostras. Outra característica interessante da distribuição normal é que a gente pode utilizar ela na estimativa de parâmetros. Por exemplo, numa pesquisa eleitoral, quando vem um repórter e fala que determinado candidato tem 25%, vamos supor, de intenção de voto, mais ou menos 2%. Essa margem de erro aqui, ela foi determinada com base na distribuição normal. Você vê que a gente pode ter muitas aplicações, muitos interesses na distribuição normal. E é por isso que é interessante a gente estudar ela. Mesmo indiretamente, a distribuição normal é utilizada em vários outros testes da estatística, como por exemplo, os testes T são baseados na curva T de Student, que é baseada na distribuição normal. Ou mesmo a análise de variância, a nova, ela tem conclusões baseadas na distribuição F. E a distribuição F, ela tem a sua origem na distribuição Q quadrado, que tem sua origem na distribuição normal. Você vê que muito da estatística tem vínculo com a nossa amiguinha aqui. E por isso ela é tão importante. Pelo fato de ela ser tão frequente nos processos e pelo fato de muitos ferramentais da estatística abordarem ela, precisarem dela. Uma vez que eu sei da importância da distribuição normal, vamos tratar um pouco do que é a distribuição normal. A distribuição normal é uma distribuição de probabilidades.
que tem esse aspecto aqui, ó, o aspecto de uma curva de tipo boca de sino, que é centralizada na média da resposta do processo e é simétrica em relação à média. Uma característica interessante da distribuição normal é que você precisa só de 2 parâmetros para poder desenhar a curva, 2 parâmetros para poder definir a curva normal. E esses parâmetros são a média e o desvio padrão. Ou seja, uma vez que determinado processo tenha um comportamento normal, ou seja, normalmente distribuído, você precisa só da média e do desvio padrão desse processo para que você tenha um conhecimento praticamente que absoluto sobre a distribuição da resposta desse parâmetro. Vamos a um exemplo aqui para vocês entenderem a lógica. Vamos supor aqui, ó, que eu tenha um determinado processo e esse processo tem uma média de 90% de rendimento e um desvio padrão de 1%. E que também esse processo, a resposta desse processo, o rendimento desse processo se caracterize como uma distribuição normal. Como eu posso usar a distribuição normal ao meu favor para entender esse processo de uma forma o mais completa possível? Vamos a um desenho aqui, ó. Tem aqui uma reta que eu vou pôr o rendimento do processo. Aqui no meio eu vou pôr o 90%, que é a média. Como está aqui, ó, no desenho. E esse 90 é o centro da distribuição dos dados. E a distribuição dos dados é simétrica em relação a esse 90. Se eu pegar e fizer um intervalo ao redor desse 90, um intervalo que considere a média mais ou menos um desvio padrão, eu vou obter os valores aqui, ó, de 90 menos 1, 89, 90 mais 1, 91. E dentro dessa região, dentro desse intervalo, da média mais ou menos um desvio padrão, e embaixo dessa curva, eu vou ter uma área que corresponde a 0,6826. Isso significa que um processo dessa característica, 68,26% é a probabilidade de obter um rendimento entre 89% e 91%. Ou seja, se eu ligar esse processo agora, a chance de obter um rendimento nesse intervalo é de 68,26%. Ou, analisando de uma outra forma, se eu rodar esse processo muitas vezes ao longo do ano, cerca de 68,26% das vezes que eu rodar esse processo, o rendimento vai estar nessa faixa. Vocês veem que o fato de eu ter a distribuição normal, eu consigo entender quase que completamente o quanto eu posso obter do processo, mínimos e máximos. Se eu estender um pouco mais esse intervalo e abranger aqui, ó, uma média mais ou menos 3 desvios padrões, não mais 1, mas 3 desvios padrões, eu obteria média 90 mais 3 vezes 1, média 90 menos 3, o que vai dar os valores de 87 e 93. Dentro desse intervalo, que eu estou pintando agora em marrom, eu vou ter cerca de 99,74% de todos os casos possíveis. Ou seja,
a grande maior parte das vezes que eu rodar esse processo, eu vou obter um rendimento entre 87% e 93%. Ou seja, com base nesses dados, com base nessa análise, você esperaria que chegasse um funcionário dessa empresa e falasse: o rendimento do processo hoje foi de 98%? Seria bem difícil, né? Assim como seria muito difícil obter um rendimento de 72%, vamos supor. A maior parte das bateladas desse processo vai estar entre aqui 87% e 93% de rendimento. E eu pude tirar essa informação com base na distribuição normal. O único problema é que a distribuição normal, para eu poder interpretar ela, eu preciso da área embaixo da curva. E por mais que essa função aqui, esse f de x, ele dependa só de dois parâmetros, só da média e só do desvio padrão, ele é de certa forma complexo. Essa função da distribuição normal, ela é relativamente complexa e eu não consigo integrar para obter a área embaixo da curva. Então, qual que foi a solução achada pelos matemáticos? Já que eu não consigo integrar para achar a probabilidade, a área aqui embaixo da curva. Uma vez que eu não posso fazer a integração, eu uso os chamados métodos numéricos. E com base nos métodos numéricos, eu consigo resolver os problemas. E é aí que vem a necessidade de você utilizar as chamadas tabelas da distribuição normal. O que essas tabelas nos trazem, aí em um próximo vídeo eu vou mencionar o uso dessa tabela, é a área embaixo da curva. Como eu não consigo integrar, eu uso a tabela para obter a área de uma maneira indireta. Uma outra forma de eu resolver esse problema seria com o uso de softwares matemáticos, como por exemplo o Excel ou o Minitab. Atualmente, o jeito mais apropriado de resolver problemas com a normal seria o uso dos softwares, porque eles dão um cálculo mais preciso, mais exato, é mais fácil resolver. O único problema do software é que muitas vezes as pessoas tratam eles como sendo uma caixa preta e não conhecem o conceito por trás das análises estatísticas, de tal forma que enfiam um monte de dados no software e obtêm um monte de gráfico e resultado que muitas vezes tem dificuldade de interpretar e muitas vezes acabam até interpretando de forma errônea esses dados. Então, nos próximos vídeos eu vou trabalhar com a distribuição normal, com a tabela e também com os softwares, para ver se a gente consegue juntar as duas partes, o conhecimento da base estatística e o uso dos softwares matemáticos que tanto nos ajudam no dia a dia. Bom, por hoje é só, pessoal. Até a próxima.